Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Péricles, filho do professor Pequinho de Física, para mais um vídeo do canal Física com Pequinho. Antes, galerinha, gostaria de agradecer a todos que estão aí seguindo, acompanhando, deixando seus comentários. Muito obrigado, tá certo? Não deixa de dar aquele like massa, ativa a notificação do sininho para a gente ter o melhor conteúdo, para vocês terem o melhor conteúdo aqui do canal Física com Pequinho. Lembrando que eu faço esse canal para pessoas que estão se preparando para o Enem, o SSA, os Exames Nacionais de Portugal, tá certo? Até pessoas que estão durante o ano letivo aí com dificuldades. Então, entra no canal, se inscreve, vê lá os vídeos. Eu vou começar a fazer questões de provas do SSA 1, 2, 3, do Enem, e a coisa vai aprofundando mais e vocês vão ter um conteúdo completo aí de melhor preparação para o Enem e o SSA, tá bom? Então, vamos começar hoje a falar sobre energia. Galerinha, energia é um assunto particularmente que eu gosto demais. Por quê? Eu gosto muito. Porque a energia, ela está em tudo, né, pessoal? Ela está em tudo que a gente faz, né? Então, tá aí, Física com Pequinho, Instagram, prof.periclesfelipe Física, e você encontra o mesmo perfil no TikTok. Então, vamos lá, galerinha. A energia, ela, diferente do trabalho, lembra que eu fiz trabalho? Se você não viu, assista lá o vídeo. Trabalho, eu realizo, mas eu não conservo. O que é conservar? É eu conseguir transformar de uma energia de um para o outro. No caso, a energia, ela é conservada, né? A gente vai ver por que isso acontece, tá bom? Mas energia, nós temos vários exemplos. Então, tá aí, ó, numa montanha-russa, o pêndulo de Newton, num arco, tudo isso que acumula e eu converto em outro tipo de movimento é dado como energia conservada, tá ok? E claro, a gente tem que associar isso um pouco com biologia, porque o Enem ele faz essa pegada. Então, se eu me alimento, meu alimento transforma isso em energia nas minhas mitocôndrias. Espera aí, Pequinho, toda a biologia agora? Não, galerinha. Mas a gente tem que fazer essa associação, porque o Enem, ele exige a interdisciplinaridade. Captaram? Então, perceba, eu me alimento, esse alimento no meu corpo converte isso em energia para que vá para os meus músculos e para ossos, para o sistema nervoso. Então, veja que até isso, dentro da biologia, existe a conservação. Perfeito? Vamos seguir. Então, energia. Olha aí. A energia está envolvida em todas as ações que ocorrem no universo. Perceberam agora? Então, desse exemplo de biologia, mas está em tudo. Está em tudo. Tudo tem energia. Tá certo? Então, percebam como energia é algo importantíssimo na nossa vida. E, diga-se de passagem, o Enem sempre trabalha com a ideia paradoxal da energia. Como é a ideia paradoxal? Por exemplo, ela coloca lá uma imagem de uma hidrelétrica ou de uma usina termoelétrica e pergunta de que forma essa usina pode produzir mais sem gastar mais. Perceberam? Então, hoje o mundo, ele vive para ter energia, para produzir energia. E quanto mais pessoas vão nascendo, mais energia vai necessitando. Perceberam agora? Então, as grandes empresas, né, de produção de energia elétrica, as suas mais variadas, elas estão sempre lidando com esse paradoxo. Como é que eu posso usar menos combustível e produzir mais, né? Então, esse é o paradoxo. Então, eu preciso me tornar mais eficiente, e a gente viu eficiência lá em potência mecânica, para que a empresa, para que a usina, para que a indústria possa produzir e consumir aquela energia toda. Perfeito? Então, bora seguir. Olha lá. A energia elétrica, né? São processos que surgem de várias formas na natureza. Esses processos estão em sucessivas transformações. Uma energia convertendo-se em outra. Isso é a noção de conversão, tá certo? Podemos simplificar o conceito de energia como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Perfeita essa definição. Ah, Pequim, mas tu acabou de falar que trabalho não é conservativo. Eu não estou dizendo isso. Eu falei isso, mas essa frase não está dizendo que o trabalho é conservativo. Não é isso. Perceba,
podemos simplificar o conceito de energia como a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. Ou seja, toda vez que eu realizo o trabalho, eu gasto energia. E quando eu gasto energia, é a realização do trabalho. Por isso que a unidade dos dois é joules. Perfeito? Bora seguir. Princípio da conservação. Agora sim. Então, olha, a energia não pode ser criada ou destruída. Pode apenas ser transferida ou transformada de um objeto para o outro. Tchau. Né? E o segundo ponto é, sempre que ocorre uma transferência de energia, a quantidade de energia total do universo não se altera. É a mesma antes e depois da transferência. Preste atenção nessas expressões. O universo não é o universo de espaço. Eu botei uma imagem aí para você associar. Mas não é quando fala, o universo de eventos. Não. O universo de eventos que ele está falando é o universo daquela porção dentro daquela atividade que nós estamos proporcionando. Deu para entender? Então, perceba, por exemplo, eu estou num toboágua, eu subo aquelas escadas todas, me elevo em relação ao chão e desço, ou seja, converto aquilo em movimento. Então, o universo daquele toboágua, naquele universo, eu consigo transformar de um para o outro. Perfeito? Agora, no universo, quando eu falo de espaço, também tem uma quantidade gigante de energia. As estrelas, os planetas, as galáxias, os buracos negros, né? As nebulosas. Então, tudo está envolvendo energia. E, claro, esse universo é muito maior do que o nosso. Tá ok? Então, vamos ver aí uma ideia muito interessante quando a gente fala de energia, é do carro. Tá certo? Então, olha que interessante. Isso até para quem vai tirar carta de condução, para quem também vê alguma coisa no Enem que possa cair alguma coisa de conservação, isso é importante. Eu sempre mostro isso para os meus alunos. Então, perceba, esse GIF que vocês estão vendo aí é uma câmara de combustão. Todo carro possui a câmara de combustão, tá certo? Geralmente são 3 ou 4, tá ok? Então, 4 cilindros, 3 cilindros. Então, perceba, essa peça que está girando aí, aqui no meio, é o virabrequim. Deixa eu só sinalizar aqui para vocês verem. Ó, essa peça aqui é o virabrequim. Ela gira e está acoplada na caixa de marcha. Essa peça aqui, que sobe e desce, é o chamado pistão. Então, perceba, o pistão ele pressiona o combustível junto com o oxigênio e essas válvulas, existe a válvula de mistura e a válvula aí da saída, ou seja, de emissão e de combustão. Então, essa peça aqui é chamada de vela. É ela que libera a faísca para explodir o combustível. Como é para aquilo explodir? Exatamente. Gera a ignição. Essa explosão empurra o pistão e faz ele girar e dar tração ao carro. Isso é conservado. Então, perceba, explode o combustível, empurra o pistão. Explode o combustível, empurra o pistão. Então, converte a energia em outra. Então, perceba, 3. Na maioria das transformações, parte da energia se converte em calor, isso é importante, que, ao se dissipar caoticamente pela vizinhança, torna-se cada vez menos disponível para a realização do trabalho. Então, perceba, isso a gente comentou já um pouquinho lá em potência mecânica, quando a gente falou de rendimento, que eu avisei que nenhuma máquina vai render 100%. Isso a gente vai ver lá em termodinâmica, quando a gente começar a parte de termologia. Então, perceba bem, existe a conservação, mas aquela parte, uma parte daquilo ali é dissipada em forma de calor. Perceberam? Então, bora seguir aqui. Essa tabela aqui, ela mostra as unidades, tá? Como o BTU, que não é uma unidade muito usada, mas já cai em questões do Enem, quando ele coloca, por exemplo, o manual de um ar-condicionado, né? O manual de uma geladeira. Então, é importante saber disso. Então, perceba, um BTU, que é a British Thermal Unit, ela vale 1.053 joules, que, em calorias, mede 252 calorias. Uma caloria, pessoal, preste atenção nisso aqui, isso é muito importante. Ó, uma caloria mede 4,18 joules. Isso é constante. Tem questões que bota 4,2, tem questões que bota 4, mas você trabalha geralmente com esse valor, tá bom? Então, muitas vezes, a gente precisa converter
isso, ou seja, a caloria em joules. Então, como é que faz? A famosa regra de 3. Uma caloria é 4,18. Aquilo que você tiver, você converte para joules ou vice-versa, tá bom? Uma caloria alimentar, ou seja, aquele seu pacote de biscoito, pacote de bolacha, ó, uma caloria alimentar, tá aqui, ó, 4.180 joules, né? Equivale a isso. Ou seja, uma caloria, ele está falando aí, seria aí 1.000 calorias. Percebeu? Que em joules dá 4.180 joules. E lembrando que 1.000 calorias é 1 quilocalorias, que é o cacau, que é essa caloria alimentar que foi falada, tá ok? Na verdade, pessoal, durante o dia todo, nós precisamos consumir 2.500 calorias por dia para que a nossa alimentação, para que o nosso corpo tenha o mínimo de energia concebida, tá ok? Aquela galera que é atleta, que faz levantamento de peso, que marombeiro, né? Aquele pessoal tem que comer muito, ou seja, muito mais do que 2.500 calorias, porque eles gastam muito devido ao seu esforço físico. Então, são caras que consomem 4.000 calorias, né? 5.000, né? Joules, vamos dizer assim. Então, é muita energia para um corpo. Então, o cara tem que gastar muita energia. E aqui, nós temos mais o quilowatt-hora, que é a unidade mais usada para eletricidade. 1 kWh vale 3,6 megajoules. Tá ok? Então, isso é importante. Ó, 1 kilowatt vale 3,6, 10 a sexta joules. Grava isso. Isso é muito importante, cai no Enem, e para você não ser surpreendido, tá aí a aula. E aqui eu tenho um electrovolt, que é a energia de um elétron. A energia de um elétron equivale à carga desse elétron. Então, se a carga do elétron é de 1,6 10 a menos 19 coulomb, sua própria energia equivale à sua carga. Então, é 1,6 10 a menos 19 joules. Perfeito? Vamos lá. Depois você olha com calma esse quadro, que é muito importante você dominar as unidades. Quem domina as unidades sai na frente. Tá aqui. E aí, agora a gente começa a falar das energias mais relevantes, né? Que é a energia cinética. Galerinha, a energia cinética é a energia associada ao movimento. Não esquece. Então, se falou que um objeto percorreu, correu, aumentou a velocidade, diminuiu, energia cinética. Tá ok? E para isso eu coloquei esse quadro aqui, ó. Então, quando a gente vê nas Olimpíadas, a gente é muito comum ver o salto com varas, né? O cara vem correndo, então, ó, perceba o primeiro ponto. A corrida, o atleta acelera pela pista levando a vara ao alto. Segundo, a impulsão. A velocidade diminui ao baixar a vara para fincá-la na caixa de apoio. Terceiro, voo. O impulso para frente e a flexibilidade da vara lançam o atleta para cima. Olha lá. 4. Queda. Superando o sarrafo, que é aquele colchão onde ele bate, que é aquela partezinha lá de cima. O atleta estica as pernas, gira o corpo e amortece a queda, né? Quando ele cai ali no colchão. Então, perceba que foi necessário ele apresentar uma energia cinética para tudo isso acontecer. Percebeu? E a gente mede a energia cinética como sendo massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, dado em joules. Então, não esqueça. Leu a questão, falou de movimento, percebeu que é energia cinética. Tranquilo? Vamos seguir. Então, tá aí, ó, a energia associada ao movimento. Vamos para a energia potencial gravitacional. Vou aproveitar o mesmo quadro para a gente entender. Então, olha lá, para a gente comparar tudo isso. Então, olha o que está acontecendo. Enquanto o cara está no chão, ele não tem energia potencial gravitacional, porque não tem altura. À medida que ele começa a subir, perceba, olha lá, ele está se elevando em relação ao solo. Logo, ele está armazenando energia potencial gravitacional. Tá ok? E aí, ó, está associado à altura, posição que o corpo ocupa em relação, geralmente, à superfície da Terra. Perceberam? Ótimo. E essa energia, não sei se vocês estão lembrados, é igual à energia, igual ao trabalho da força-peso. Isso mesmo. Então, se você for assistir o vídeo em que eu falo sobre o trabalho,
tem uma parte lá que eu falo trabalho da força-peso. Então, é massa vezes gravidade vezes altura. A gravidade geralmente é 10, para o Enem, para o SSA, é vezes 9,8, e a altura sempre em metros. Perfeito? E temos também, veja que interessante, a mesma modalidade, podemos ver as 3 energias. Vamos falar sobre energia potencial elástica, que é justamente isso. Ó. Perceba, a elasticidade com que a vara vai sofrer, né? Igual a um arco. Então, a mesma coisa. E esta flexibilidade depende de kx ao quadrado sobre 2. Lembrando que o K é a constante elástica, que é dada em Newton por metro, isso é importante, pessoal, e o X é dado em metros. Perfeito? Então, perceba, em um evento só, em uma imagem só, a gente consegue conceber as 3 ideias das energias. A energia cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Fica aí para a gente continuar. Então, tá aí? Então, bora lá. Energia cinética, tá? Então, se o carro ele tem velocidade constante, estou falando do carro, mas pode ser uma pessoa, pode ser uma bicicleta, pode ser um animal correndo, o que for, tá? Então, se ele apresenta uma velocidade constante, então eu uso mv ao quadrado sobre 2. Mas se, por exemplo, esse objeto ele muda de velocidade, do menos para mais ou de mais para o menos, aí vamos usar o teorema da energia cinética. Olha lá, o teorema da energia cinética me diz que esse trabalho é equivalente à variação de energia cinética, ou seja, mv ao quadrado final sobre 2 menos mv ao quadrado inicial sobre 2. Tudo isso dado em joules também. Perceberam? Aqui, quando é que eu vou perceber isso? Quando o mesmo objeto apresentar 2 velocidades. Simples assim. E aí ele pode ir para mais ou para menos. Pegue a visão. Se ele começa com a velocidade, né? Aquele ali está iniciando e a outra vai ser a final. Então, é a variação da energia cinética. Perceberam? Vamos lá. Agora aqui. E aí, pessoal, é muito importante vocês dominarem. E aí, lá em potencial, lá em potência mecânica, eu falo da energia hidrelétrica que está aí, ó. Então, dê uma olhadinha lá no capítulo, tá certo? Lá no episódio. Então, veja só. As energias hidrelétricas, elas usam justamente essa queda d'água, ela faz essa força. Então, quanto mais alto cair a água, mais força ela vai fazer sobre as turbinas e maior é a conversão de movimento em energia elétrica. Tá ok? Então, esse é um bom exemplo. Então, ó, energia potencial gravitacional, NGH. Perfeito? E aqui, igual o arco, como eu falei, ó, puxo, a mola estica, né? O arco vai flexibilizar também, tá ok? Temos amortecedores dos carros e temos aí, ó, sempre a ideia da mola, que é o kx ao quadrado sobre 2, que é a energia potencial elástica. Tranquilo? Agora, vamos ver isso aqui, ó. Energia mecânica. A energia mecânica total do sistema é uma grandeza que se conserva sempre que, sobre o sistema, não atuar forças dissipativas. O que é força dissipativa? Ou seja, que vai tirar, vai perder, vai retirar daquele sistema parte daquela energia. Isto é, forças capazes de converter energia mecânica em calor ou qualquer outra forma de energia. São exemplos de forças dissipativas: o atrito, a resistência do ar, a viscosidade dos líquidos, por exemplo, tá ok? Ou dos fluidos. Então, preste atenção nisso. Energia mecânica é um sistema onde eu tenho total de energia, tá certo? Que se conserva sempre que não houver forças dissipativas. Ok? Então, perceba aí, ó, energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial e ou com a energia potencial elástica, caso haja energia potencial elástica. Caso não, é só cinética mais potencial. Tá ok? Então, perceba aí, ó, energia mecânica é cinética, potencial e elástica. Ah, Bequinho, mas na questão não apareceu mola. Não tem problema. São só esses aqui, ó. Percebeu? Isso sem atrito, isso sem resistência do ar, isso sem viscosidade. Perfeito? Vamos seguir. E quando eu falar de conservação da energia mecânica? Galerinha, a conservação da energia mecânica, você se liga nesse exemplo aqui, ó. Para quem curte esportes radicais, como skate,
Perceba, o skatista, ele tem que no half pipe subir, ó. Então, lá em cima, ele está a uma certa altura e ele converte aquilo ali tudo em movimento. Quanto mais alto ele subir, mais rápido ele vai descer. Perceberam? Essa é a grande sacada dos esportes. Então, eu converto de acordo com a altura. Feito o toboágua que eu falei. Você vai no toboágua, tem o azul, tem o vermelho, tem o amarelo, né? Ou às vezes o vermelho é mais alto. Então, quanto mais alto, você vai ter subido muitas escadas e vai estar mais longe do chão. Logo, você vai estar acumulando uma grande quantidade de energia potencial gravitacional e quando você descer, você vai descer muito mais rápido, porque você transformou tudo aquilo ali em movimento. Mesma coisa é aqui na conservação. Então, olha uma coisa importante. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Como assim, Pequinho? Vamos fazer exemplos. Mas perceba, se não houver atrito, se não houver resistência do ar e nem viscosidade, a energia que esse skatista tem aqui é a mesma que ele vai ter aqui, ó. E a mesma que ele vai ter aqui. Como assim? Mas ele não desceu? Sim, desceu. Mas ele transformou aquela energia dessa para essa. E depois ele transformou dessa para essa. E voltou. Então, se o sistema não houvesse dissipação, que é impossível, porque a gente sabe que na vida real sempre tem um atrito, a resistência do ar, ele ficaria sempre indo e voltando. Perceberam? Vamos lá. Então, bora ver aqui um exemplo, né? Então, eu tenho aqui um toboágua, como eu falei agora para vocês. Então, olha lá, pessoas lá em cima. Então, ela vai descer aqui, isso aqui, ela vai subir isso aqui tudinho, e depois vai descer, convertendo da energia potencial para energia cinética. Captaram? É assim que a gente tem que, visualizar as relações, tá? Então, bora ver aqui o exemplo 2. Mesma coisa, ó, as dunas, né? Quem já foi aí no Ceará, quem já foi aí em Natal, tá? Ou até quem já foi esquiar nos Alpes Suíços, enfim, tá? Sempre que a gente está descendo, eu estou convertendo potencial em cinética. Show de bola? E aqui, ó, montanha-russa. Galerinha, pode observar, toda montanha-russa começa subindo. Por que está subindo? Porque ele está acumulando energia potencial gravitacional para depois começar a ganhar cinética. É isso que vai dar a emoção da montanha-russa. Perfeito? Olha aí o looping. E vamos seguir aqui com esse pequeno exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um skatista, uma pessoa que está esquiando. Ele está a uma altura de 10 metros. E aí perceba um detalhe, tá? Ele já vem com velocidade, né? Então vamos botar o seguinte, vamos botar que ele tem aqui uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. E depois ele desce, e eu não sei que velocidade ele vai estar aqui, ó. Perceberam? Ou podemos colocar que ele está parado, mas aqui não tem como colocar como está parado, porque já tem essas coisinhas aqui para dizer que ele está vindo. Então, vamos lá. Eu vou dizer que a energia mecânica que ele tem em A é igual à energia mecânica que ele tem em B. Então, nós vimos que a energia mecânica é a soma da cinética de A com a potencial de A igual à cinética de B com o potencial de B. Perfeito? Então, veja só. Se ele vem aqui com velocidade e tem altura, ele tem os dois. Ele tem a cinética e potencial. Mas quando ele chega em B, ele está no solo, ó. Então, ele não vai ter isso aqui, ó. Você corta. Não está no chão? Não tem altura. Então, eu quero encontrar a velocidade em B, ou seja, depois. Então, eu venho aqui, ó, mva ao quadrado sobre 2. Eu estou substituindo agora por aquelas energias equivalentes. Mais mgh e aqui mvb ao quadrado sobre 2. Galerinha, a massa é a mesma, né? O mesmo esqui, o cara do esqui está lá em cima,
É o mesmo que está lá embaixo. Não vai mudar a massa. Então, eu posso cortar as massas. Olha lá. E aí, eu coloco, ó, 4 ao quadrado, que foi a velocidade, sobre 2. Mas, vou colocar a gravidade como 10. 10 vezes 10. E aqui, VB ao quadrado sobre 2, que é o que eu quero. Então, eu vou ter 16 sobre 2. Aqui vai dar, no caso, 8. Então, 8 mais 100 igual a VB ao quadrado sobre 2. Então, VB ao quadrado, aqui vai dar 108 vezes 2, 216, né? Então, VB vai ser raiz quadrada de 216. Ó, 15 vezes 15 é 225. 14 vezes 14 é 196. Ó, então, tá mais ou menos aí. Tá mais ou menos aí 14 e os quebrados. Tranquilo? Então, perceba. O importante é você identificar nas questões aí qual é a energia envolvida no processo. Então, deixa eu só fazer aqui, fazer rapidinho aqui, raiz de 216. Então, olha aí, ficou 14,69, 14,7 metros por segundo. Perceberam? Ok? E aí vou dar uma dica para você. Se o cara estava com a velocidade de 4, ele vai descer, tem que ser mais que 4. Então, se fizer um cálculo de menos que a velocidade com que ele estava, você trocou alguma coisa. Perfeito? Então, bora seguir aqui para o próximo slide. E aqui é que eu quero mostrar também para vocês o seguinte, pessoal, não importa os pontos intermediários, grava isso, não importa os pontos intermediários, o que importa é de onde o objeto está para onde o objeto vai. Isso é muito importante, tá certo? Porque às vezes o aluno fica se apegando naqueles pontos A, B, C, D, E. Não. Se ele está em A e quer em D, só vai de A para D. Acabou. Só olha as energias que tem A e só olha as energias que tem D. Se ele quer em F e A para F, só olha a energia A, olha a energia F. Não importa, tá certo? Então, vamos pontuar isso aqui. Ó, eu tenho como se fosse um caminho de montanha-russa. Eu vou botar aqui ponto A, vou botar aqui ponto B, vou botar aqui ele botou ponto 1, vou botar ponto C, e aqui eu vou botar ponto D. Tá certo? Então, o objeto aqui ele está parado. Isso é muito importante para identificar. E aí, vamos lá. Eu quero saber a velocidade em C e em D. Captaram? Então, vamos lá primeiro achar em C. Então, olha lá. Eu vou dizer que a energia mecânica de A é igual à energia mecânica de C. Conservação, né, pessoal? Então, bora lá. Se esse cara tá parado, ele já não tem cinética. Então, eu vou dizer o seguinte. Cinética de A mais potencial de A. Cinética ele já não tem, porque ele está parado. Mas perceba, em C, eu tenho a cinética. Então, vai ser cinética de C mais potencial de C. Por quê? Porque a maioria dos alunos acha que se cortar de um lado, tem que cortar do outro. Não necessariamente vai variar de acordo com o esquema. Vai variar de acordo com o sistema que você está vendo. Então, perceba, ele aqui tem potencial, mas aqui ele tem os dois, ó, cinética mais potencial. Então, agora, vou substituir MVA ao quadrado sobre 2, desculpa, MGH, perdão. MGH, e não tem um 2, que é só potencial. E do outro lado, ele tem MVC ao quadrado, que é o que eu quero, sobre 2, mais MGHzinho. Vou botar aqui Hzão e Hzinho. Vou cortar as massas, mas pequinho, a massa não importa realmente, por enquanto, para esses sistemas, não. Tá certo? Então, quer dizer, Pequinho, que na hora da montanha-russa, o que importa é a altura para a pessoa não cair? Isso. Por isso que quando a gente está numa fila,
tem uma régua lá, porque aquela régua de 1,20 m, não sei como é que está hoje, mas 1,20 m, 1,30 m, é para que a pessoa fique bem presa ao cinto. Menos que isso, o cinto não vai segurar. Então, não importa se a pessoa tem 50 quilos, 100 quilos, 150 quilos. Claro que faz diferença no mundo real. Claro que faz. Mas na conservação, muito não. Tranquilo? Então, olha aqui. Então, vai ser 10 da gravidade, 30, que é a altura, olha lá, 30, igual a VC ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 20, que é essa altura aqui, ó, em C. Perfeito? Então, bora seguir aqui. Eu tenho 300. Aqui, VC ao quadrado sobre 2 mais 200. Então, VC ao quadrado sobre 2 vai ser 300 menos 200. Então, VC ao quadrado sobre 2 vai dar 100. Quando eu fizer aqui meio para os extremos, então VC ao quadrado vai dar 200. Logo, VC, ó, raiz de 200, que vai dar mais ou menos 14,14 metros por segundo. Show de bola? Percebeu agora? Vamos seguir. E agora eu quero achar... Vou apagar esse círculo todo que eu fiz aqui. E agora eu quero achar em D. Né? Quero achar em D. Então, bora aqui. Se D está aqui e A está aqui, de novo, eu não vou olhar para B, eu não vou olhar para C, eu vou olhar só de A para D. Então, ó, energia mecânica de A vai ser igual à energia mecânica de D. Perceberam? Então, em A, eu continuo só com a potencial gravitacional, porque ele estava parado, e em D, eu vou ter cinética de D mais potencial de D. Captaram? Então, aqui eu vou ter mgh, aqui mvd ao quadrado sobre 2. Eu quero descobrir a velocidade em D, né? Mais mgh. Corto massa, corto massa, corto massa. Então, agora, ó, deixa eu só apagar essa partezinha aqui, caso eu precise. Então, chegando aqui, eu faço, olha lá, 10 vezes 30, igual a VD ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 20. Desculpa, vezes 10. Aqui é vezes 10. Então, eu vou ter 300 VD ao quadrado sobre 2, mais 200. Então, VD ao quadrado sobre 2. Perdão, vai dar 100. 100. Então, vai ficar 300 menos 100. Então, VD ao quadrado vai dar 200 vezes 2. Então, VD vai ser raiz de 400, que vai dar 20 metros por segundo. Perfeito? Então, entenda. Não precisa perder tempo. Olha que energia tem naquele ponto e olha que energia vai ter naquele outro ponto. No meio, não importa, porque eu estou conservando. Perfeito? Vamos seguir? Então, olha lá. Voltando para cá, a gente conclui, galerinha, esse assunto show de bola, que a energia ficou um pouco longo, mas é tudo conhecimento preparado para a sua preparação. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!